Já se sentiu preso no passado por causa de culpa, de uma atitude que você teve e você não percebeu que era tão ruim assim, que você ainda estava entendendo, ou de algo que aconteceu com você, que as pessoas fizeram com você e não foi tão legal, e aí depois você tem que lidar com isso. Enfim, esse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Eu estou bem também. Tô aqui olhando um pouco para baixo, que eu tô olhando ali a minha colinha do tema de hoje, mas é o episódio 2 da minha série de Investindo Mais em Mim Mesma. E esse episódio vai se chamar Ressignificando o que aconteceu, ressignificando o passado. É uma grande parte do nosso processo enquanto pessoa, enquanto indivíduo que quer melhorar, é a gente ressignificar coisas que aconteceram pra gente e tentar se desvencilhar o máximo possível de coisas que nos afastam de quem a gente é e de quem a gente realmente quer ser. Eu acho que essas crenças que a gente pode acabar tendo devido a algumas situações que aconteceram no passado podem ser responsáveis por frear esse nosso crescimento pessoal. Olha, se tiver barulho de máquina ali, me perdoa, tá? Eu tentei tirar o ruído aqui do microfone, mas eu tô lavando roupa e esse é o único tempo que eu tenho pra gravar vídeo e eu moro num lugar pequeno. Então, assim, vamos ver aí como que, como que fica. Mas assim, eu tava pensando hoje, eu tô lendo um livro, gente, que se chama Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo. E esse livro ele me chamou a atenção. Eu vi ele, uma pessoa lendo esse livro e o título me chamou a atenção direto, assim. E ele é um livro muito bom. Eu quero até fazer um vídeo só sobre ele depois. Ele fala, eu tô bem no comecinho ainda, mas ele é uma coisa que, pelo que eu vi, ele me impulsionou muito. Ele impulsiona muito você a se desprender de crenças antigas que você tem a respeito de si mesmo e como você pode ressignificar elas. Por exemplo, assim, não importa se na sua infância você era o último a ser escolhido no time de educação física e durante a sua adolescência você achou que você não era adequado para esporte. Por exemplo, eu odiava a faculdade de educação física, eu também era a última a ser escolhida na faculdade, no time da escola para jogar esportes com bola. Mas hoje eu faço faculdade de educação física, porque o esporte mudou minha vida. E quando eu tô treinando, isso não entra em pauta. Eu não penso nisso, eu não acho, eu sou incapaz, essas memórias, porque eu ressignifiquei tudo isso. E eu realmente entendo que, eu não me identificava com os esportes na época. E eu era uma pessoa mais travada também. E querendo ou não, era uma interação social que envolvia. E tinha toda uma pressão de competição. Eu sou uma pessoa que não gosta de competição, gente. Eu não gosto de competição. Não gosto. Então, assim, é totalmente diferente. Os esportes que eu pratico hoje em dia são esportes que me desafiam comigo mesmo. Então, eu sou a minha. Eu tenho que superar quem eu fui ontem, entende? Não uma pessoa, outra pessoa ali que faz o mesmo esporte que eu e tal. Não, não é sobre isso. É sobre o processo meu com aquilo. E eu só consegui isso a partir de uma ressignificação da minha visão sobre mim mesma em relação ao esporte. Porque eu só comecei até a praticar quando eu era adulta, quando eu já tinha me resolvido bem com isso, que essas questões ou até a opinião dos outros não me afetava. Porque às vezes eu recebi umas projeções inadequadas para quem eu era, assim. Outra coisa também, eu também achava que eu não era uma boa aluna, porque eu nunca fui muito de estudar quando eu estava na escola. Mas temos um fator plus de que eu também sofri bullying na escola, que eu estava passando por uns momentos difíceis em casa também, nesse período da escola. E isso afetava os meus estudos. Eu nunca consegui me dedicar aos meus estudos ou a ver os estudos também com a importância que eles tinham, porque hoje eu vejo o conhecimento como uma forma de autonomia, mas eu não tinha esse discernimento na época. Para mim, a escola era um lugar hostil que eu não gostava de ir e que eu não via a hora que passasse rápido. Tanto é que eu passei o meu ensino médio inteiro viajando na minha própria cabeça durante as aulas, ao invés de fazer alguma coisa. Eu ficava lá quieta num cantinho, não fazia barulho para ninguém me notar nem nada e fui um fantasminha, assim, sabe? Durante meu ensino médio inteiro. E esses dias, assim, eu tava estudando, porque eu tô estudando japonês, né? Vocês sabem. Quero ir pro Japão. Tô falando aqui de novo. Meu sonho, esse ano eu vou pro Japão, é um dos meus maiores sonhos da vida. E eu tô estudando japonês. Eu sempre quis aprender japonês, e daí eu tô estudando, e daí meu marido falou pra mim assim: nossa, como você é estudiosa. E eu fiquei muito feliz. Eu falei pra ele assim que, nossa, fazia anos que eu não recebia um elogio tão legal quanto esse, assim, porque eu nunca fui vista dessa forma, como uma pessoa estudiosa, como uma pessoa dedicada, como uma pessoa que corre atrás das coisas. E hoje eu vejo que são características minhas, eu sou uma pessoa determinada.
Mas é gostoso quando as pessoas reconhecem isso na gente também, né? E eu lembro que quando eu ia mal na escola, por exemplo, eu sempre tava com os títulos de, de pessoa preguiçosa, pessoa que não se esforçava e blá, 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 blá. Mesmo eu sendo boa em outras coisas. Por exemplo, assim, tá, pode parecer uma coisa mínima, mas eu gosto muito da minha caligrafia. E nem sempre a minha letra foi bonita. E eu me esforcei pra deixar ela como ela é hoje. Daí eu fico feliz que todo mundo gosta da minha letra, sabe? E assim eu vejo que, nossa, eu não era tudo aquilo de ruim que as pessoas falavam pra mim. Ah, é uma pessoa preguiçosa, que não gostava de estudar, que não gostava de fazer isso. Outra coisa também que eu acho que é bem comum, porque eu tenho visto muito, eu cheguei a ver muito desse conteúdo nas redes sociais por aí, que é, por exemplo, você tá no seu momento de lazer, qual você está fazendo algo aleatório, e aí aparece alguém e você tem que se mostrar produtivo, sabe? Eu também passava muito por essa situação de que às vezes eu estava estudando, às vezes eu estava até lendo um livro e as pessoas me interrompiam porque achavam que o que eu estava fazendo não era importante. Isso num contexto dentro de casa, tá? Quando eu era mais nova. Tipo, eu tentava às vezes estudar, quando tentava, eu sentava para estudar, às vezes minha mente não deixava, mas muitas vezes eram pessoas indo lá me atrapalhando, indo conversar comigo sobre coisas aleatórias que eu não queria saber por nem considerar que eu tivesse estudando, sabe? Muitas vezes eu me sentia impostora também. Eu sentia que, eu não merecia estar ali, sabe? E às vezes eu tenho que cuidar porque eu tenho isso de me sentir impostora, entende? E é uma coisa que não faz sentido, sabe? Você está ocupando seu lugar, você tem o direito de gravar seus vídeos, de ocupar seu espaço na internet, você tem direito de se desenvolver no que você busca para você e se mantenha firme nisso, acredite, porque a energia propulsora está dentro de você para fazer isso acontecer. Não é uma definição, um julgamento que aconteceu faz anos que vai te definir, né? Eu tenho visto muito uma frase que eu não sei de quem é, tá? Mas a frase é: a infância é o chão que a gente pisa a vida inteira. E de fato mas não necessariamente é a definição do resto da nossa vida. Então, não vou deixar assim, 3 anos que eu tive comportamentos que eu não concordava porque eu estava sob influência de uma pessoa que não era uma boa influência, definirem o restante da minha vida. Porque aquilo lá foram só 3 anos, sabe? Ou, assim, o intervalo de, sei lá, não estudei na escola, beleza, mas agora eu sou adulta, tipo, faz 15 anos disso já, entendeu? Tipo, por que que eu vou ficar me martirizando por uma coisa que já passou e que eu ressignifiquei, que eu reaprendi a estudar, né? Hoje fiz prova, inclusive, fui bem. Então, assim, N coisas, né, gente? Eu acho que são passinhos de formiga, assim. Eu acho bem difícil, porque às vezes eu me pego um pouco pensando em coisas que já aconteceram, mas agora eu tô com uma energia, assim, de que eu quero, tipo, jogar pra lá, assim. Às vezes vem os pensamentos e falo, ai, não quero pensar nisso, porque isso vai reviver uma sensação que eu não quero, que eu não tô buscando, e ainda assim é uma coisa que tá no meu controle, não é uma coisa que tá tão forte assim, que eu consigo, tipo, simplesmente jogar pra lá, assim. Tem casos, né, gente, que a gente passa muito tempo relembrando o passado e sofrendo aquilo, e enfim, e que a gente precisa de ajuda, tá? Não vai ser um vídeo que vai te ajudar, às vezes precisa de um psicólogo, alguma coisa assim. Eu sei porque eu já passei por isso, e muito da visão que eu tenho hoje foi por conta de terapia que eu fiz antes, sabe? Que eu tenho essa segurança, que eu já trabalhei esse assunto em terapia, já sou um pouco mais bem resolvida quanto a isso, mas mesmo assim, tem voltado, e faz um tempinho que eu não faço terapia, eu quero inclusive voltar a fazer, mas eu tô lidando bem com esses pensamentos, assim, e tal. Tenho ressignificado, tenho seguido minha vida, tenho feito as coisas, pensamentos vão, eu deixo que venham, eles vão e vêm, e é isso, venham e vão embora. E agora eu tô conseguindo jogar um pouquinho mais, assim. Agora eu tô melhor, eu tava com umas carências de vitamina, gente, eu tava meio baixo astral, assim. Eu repus um pouquinho as vitaminas, tô me sentindo mais disposta. Ainda tô no processo de reposição. Então, acho que isso também influenciou um pouco. Mas o que eu quero dizer é que se você tem vontade de criar um canal no YouTube, mas tem vergonha, ou algum motivo, sei lá, falaram que você não leva jeito pra isso. Deixa eu contar uma coisa pra vocês que agora eu lembrei, que tem muito a ver com isso. Uma época eu tinha mania de me gravar nas minhas redes sociais, assim, pros meus seguidores, assim, amigos, né? E aí eu lembro que uma amiga minha na época falou assim pra mim: Nossa, por que você grava esses videozinhos assim? Isso não vai te levar a nada. Tipo, não sei por que você faz isso. E sei lá, eu acho que me levou. Por exemplo, agora eu tô fazendo isso no YouTube. Eu sinto que
eu me sinto que eu tô me conectando com algumas pessoas, que eu vejo que tem pessoas que comentam que se sentem inspiradas, que têm vontade de ter seu próprio canal e tal, e eu fico feliz, espero que vocês tentem. É muito legal poder gravar vídeo, poder fazer algo que a gente se identifica, entendeu? E me levou a algum lugar, porque hoje eu tô fazendo o que eu quero, e graças àquela época eu não tenho tanta vergonha de falar com a câmera. Às vezes eu travo, mas tipo... Como eu fiz muito aquilo de ficar me gravando, falando assim, eu comecei a ficar mais familiarizada com o fato de falar com uma câmera na minha frente, sabe? Por mais que às vezes eu tenha umas coisas assim, ai, difícil e tal, mas eu tô aqui e tô fazendo, sabe? E eu também percebi uma coisa, gente, quando eu criei esse meu canal, eu não contei pra ninguém, entendeu? Tipo, eu contei pra... poucos amigos meus sabem que eu tenho esse canal, e são pessoas, assim, que eu tenho carinho, que eu confio, no geral, assim, e eu pedi até para que não fosse divulgado, por exemplo, o meu canal, porque eu gostaria de encontrar pessoas que se identificassem com o que eu falo, não pessoas que vêm só porque me conhecem. E eu gostaria de ter esse espaço de criar sem ter esse peso de, ai, tem essas pessoas olhando e daí já vão colocar algum peso nessa questão e tal, assim, porque eu lembro que uma época da minha vida eu queria ser a tatuadora. E eu tinha muito uma síndrome de autoimpostora, assim, sabe? Eu me boicotava muito nesse processo. E aí, como muitas pessoas sabiam que eu queria ser tatuadora, vinha a cobrança, ficava me enchendo o saco pra eu começar logo, pra eu começar logo, pra eu começar logo. E no fim, gente, hoje eu penso que eu só escolhi ali, eu gosto de tatuagem, tenho tatuagem, inclusive, eu gosto. Mas eu vejo que eu escolhi mais isso porque, sei lá, eu precisava ter alguma resposta para algo que eu nem sabia. Porque, por exemplo, na época eu não sabia o que eu queria, com o que eu queria trabalhar, assim. E era a época de, ai, né, 20 anos, você já tinha que ter decidido e tal. Que eu não concordo especificamente, porque eu só fui, como eu falei, só fui começar a faculdade de algo que eu realmente me identifico aos 30 anos, apesar da minha primeira formação ser muito legal e fazer parte da minha vida. Eu vejo mais ela como algo criativo e pessoal dentro de um hobby do que algo, tipo, que eu vou trabalhar com, entende? Mas aqui eu vejo dessa forma, vejo como um hobby, mas se um dia virar um trabalho, eu tô super feliz, assim, espero que vire, inclusive. Mas entende? Então, assim, não dá pra gente. Eu acho que é bom a gente respeitar as nossas questões. Assim, divulguei o meu canal porque eu queria um espaço para eu criar, para eu poder conversar, para eu poder falar e para eu poder me sentir à vontade. E, enfim, quando eu criar uma rede social para esse canal, que é o que eu quero fazer em breve, eu também vou bloquear todo mundo que eu conheço, basicamente, assim. Vou deixar só os meus amigos aí que já conhecem o meu canal. Vou bloquear um monte de gente, porque, assim, não quero que meus vídeos cheguem a algumas pessoas, porque no YouTube não tem como fazer isso, né? Mas, assim, eu acho que o que importa é a gente fazer o que deixa a gente à vontade e a gente vai encontrando soluções pra gente ir deixando a nossa marquinha, assim, no mundo. E é isso, sabe? O que aconteceu antes, as projeções que as pessoas fizeram, enfim, diz mais sobre elas do que sobre você. E é isso, gente. A gente tem que se manter forte, firme, e que a gente sabe que a gente e se a gente não sabe ainda alguma coisa que a gente quer, a gente está no caminho de descobrir. Então eu sempre falo que para mim o primeiro passo começa na cabeça. Se a gente já começa a mentalizar que as coisas vão dar certo, que a gente vai seguir esse caminho, que vai ser isso, e se não for isso, é porque não era para ser, é porque precisa ser outra coisa, porque às vezes também a gente tem uma ideia, mentaliza uma coisa e na prática é totalmente diferente do que a gente queria. E tá tudo bem, entendeu? Mas eu acredito, assim, que independente das adversidades que acontecerem, eu vou ter força para lidar com isso. Igual eu tive com essas questões do passado, né? Porque um dia isso que eu tô fazendo aqui vai virar passado também, entende? Então, eu acho que a gente tem que viver assim e se desprender o máximo que puder de culpa e de coisas que fazem a gente se sentir mal, porque isso pode acabar colaborando para nossa autossabotagem. Tô olhando para lá porque tem umas pombinhas no numa sacada e eu gosto de pombinhas. É isto, eu acho que por esse vídeo. Vamos seguindo fazendo o que a gente acredita. E tendo a mim mesma uma prioridade, então eu começo a valorizar mais quem eu sou, além das coisas que me fizeram acreditar, além de traumas e momentos difíceis que eu passei. Eu consigo superar isso, eu consigo converter isso e transformar isso em uma outra coisa muito melhor. Entendeu? No que eu quiser, porque eu tenho esse poder. Eu tenho esse poder sobre a minha vida. Mas enfim, então por hoje foi esse o meu vídeo, gente. Espero que vocês tenham gostado. E muito obrigada pelos comentários que eu recebi no último vídeo. Fico feliz que tem mais gente chegando no canal. Estamos crescendo em passinhos de formiga. Mas é isto.
E vejo vocês no próximo vídeo, que provavelmente vai ser um próximo episódio, porque eu me empolguei fazendo essas coisas desses episódios agora. Não sei quantos episódios terá, mas vamos ver. Vamos ver. Esse foi um vídeo assim que eu falei, nossa, veio aqui, vou gravar agora, foi totalmente espontâneo. O único roteiro que eu tinha foi o título que eu escrevi, assim, que eu falei, não, vai ser esse o título e eu vou só falar sobre isso. Talvez tenha sido um pouquinho aleatório, mas quantas vezes também eu já vim aqui e já não falei coisas aleatórias também, então é isso, divaguei um pouco. Mas é isso, então faz parte. Vejo vocês no próximo vídeo e tchau, tchau!